alunos! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos relembrar um pouquinho conjuntos e aprender esse novo tópico. Então, o que é um conjunto? Conjunto é uma coleção de objetos, que nós chamamos esses objetos de elementos. Então, nós podemos representar um conjunto, sempre a representação do conjunto vai ser uma letra do nosso alfabeto maiúsculo e os elementos são separados por vírgula entre chaves. Então, quando você vai representar um conjunto, seja ele numérico ou não, você coloca normalmente uma letra maiúscula representando esse conjunto. Nesse caso aqui do exemplo, conjunto das vogais, eu escolhi a letra V. Colocamos as chaves e os elementos em letra minúscula, separados por vírgula. Então, conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Outro exemplo, conjunto das cores da bandeira do Brasil. Então, eu escolhi a letra B, como para nomear esse conjunto, maiúsculo. E os elementos desse conjunto, eu coloquei entre chaves, separados por vírgula. Verde, amarelo, azul, branco. Outra maneira de você representar um conjunto é por meio de uma propriedade ou uma condição. Então, você vai dar uma condição para ser feito esse conjunto. Qual é a propriedade? Eu coloquei a propriedade P, onde x é um número natural ímpar. Então, vou fazer o conjunto, nomear o conjunto, nomeei a letra I, de ímpar. Dentre os números naturais, eu vou escolher o número natural ímpar. Vou deixar os pares de lado. Então, começando pelo número 1, 3, 5, 7, 9, 11 e infinito. Quando há um número certo de elementos, então é um conjunto finito. Quando não tem um limite certo de elementos, é um conjunto infinito. E o infinito nós representamos com as reticências. Um outro exemplo de propriedade, de uma condição, é um conjunto tal que x é o elemento, Tá designando aqui o elemento do conjunto. X é um número natural que satisfaz a condição, sendo que x ele é maior que 5. Então, para eu fazer o conjunto, eu vou colocar uma letra para nomear esse conjunto, eu escolhi a letra A do nosso alfabeto, maiúsculo. E quais são esses elementos? Como tem aqui o sinal de maior que 5, o 5 não entra. Se fosse maior ou igual a 5, o 5 entraria. Então, a condição é x maior que 5. Quais são os elementos? 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, quando nós vamos tratar em relação do elemento para o conjunto, nós usamos os seguintes símbolos: pertence e não pertence. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, pertence e não pertence. Deve ter estudado em algum momento no fundamental. Então, quando se trata de elemento para conjunto, nós usamos esse símbolo de pertence e não pertence. Seguindo pelo exemplo.
Então, temos lá aquele conjunto que eu falei para vocês, que é o A, igual a 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Então, o elemento 6 pertence ao conjunto A? Sim, ele pertence, ele está aqui. Então, nós colocamos o sinal de pertence. E o 4? O 4 pertence a esse conjunto? Não. O conjunto começou com 6. O 4 não está aqui nesse conjunto, então, é o símbolo não pertence. Agora, vamos tratar de conjunto para conjunto. Nós tratamos elemento para conjunto, agora nós vamos tratar conjunto para conjunto. Então, se nós temos dois conjuntos, um conjunto E e o outro conjunto F. Se todos os elementos do conjunto E forem também elementos do F, nós dizemos que o E ele é um subconjunto de F. Ou que o E está contido dentro do conjunto F, ou ainda que E é parte de F, tá? E qual é esse símbolo? O símbolo de um C mais achatadinho. Então, esse símbolo é está contido. Então, o conjunto E está contido no conjunto F. Outro exemplo, nós temos dois conjuntos, o C e o D. O C, os elementos do conjunto C é 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E os elementos do conjunto D é 1, 2 e 4. Então, o conjunto C, ele é um subconjunto de D? Não, porque ele não está completamente, ele não está todo dentro do conjunto D. Então, nós dizemos que o C não está contido no conjunto D. Agora, entrando nos conjuntos numéricos, nós vamos conhecer quais os conjuntos que nós temos. Começamos sempre pelo conjunto dos números naturais. É representado pela letra N. E o conjunto dos números naturais começa pelo 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Quando não entra o número 0, é colocado na frente da letra N ou do símbolo do conjunto um asterisco. Então, quando tiver a letra N e tiver um asterisco, é que o 0 não faz parte. Começa pelo 1. Ok? E isso vale para todos os conjuntos. Tem um asterisco? Não entra o 0. Inicia-se pelo 0 e dizemos que é um conjunto infinito, demonstrando, colocando as reticências no final. Então, sempre que nós queremos demonstrar o que é infinito, nós colocamos o sinal de reticências. Onde são usados os números naturais? Nós usamos em contagens, no caso de pesquisa, IBGE, número de população, CEP da nossa residência, muito usado também, né? Código de endereçamento postal. Nas ordenações, primeiro, segundo, terceiro. Para expressar medidas e grandezas, horas, centímetros, litros, quilos. Então, os números são muito usados no nosso dia a dia. Então, nós conhecemos os conjuntos dos números naturais e, a partir do momento na história, os números naturais não eram suficientes para resolver as contas. Tinha alguma conta que não conseguia ser feita só com os números naturais. Então, foi criado um outro conjunto, que são o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E o que é esse conjunto? Ele tem o conjunto dos números naturais dentro dele. Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros e, juntamente com eles, a parte negativa. Então,
o mesmo número que você tiver positivo vai ter negativo. Então, o conjunto desses números positivos, que é os números naturais, mais os números negativos, forma o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, tá? E o que é interessante nesse conjunto é a simetria em relação ao zero. Então, a mesma distância e a mesma proporção que ele fica positivo de um lado, ele fica negativo do outro. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, sempre o oposto de um número positivo vai ser o próprio número negativo. No conjunto dos números inteiros, é sempre possível efetuar uma adição, multiplicação e subtração. Ou seja, a soma, o produto e a diferença dos dois números inteiros resultam sempre em um número inteiro. E todas as propriedades dos conjuntos dos números naturais continuam válidas no conjunto dos números inteiros. Já na divisão, nem sempre pode resultar num número inteiro. E foi aí que houve a necessidade de criar-se um outro conjunto. Então, vamos ver o exemplo? Então, aqui, ó, menos 8 dividido por mais 2. Entra a regrinha de sinal que a gente já viu na outra aula. Então, menos com mais dá menos, 8 dividido por 2 dá 4. Menos 4 é um número inteiro, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Agora, se você pegar o menos 7 e dividir por mais 2, não dá um número inteiro, dá um valor decimal, um valor quebrado, um valor com vírgula. Então, esse valor decimal, ele não é número inteiro, ele não faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, com isso, houve-se a necessidade de criar-se um novo conjunto, que são as frações. As frações são denominadas, elas fazem parte, e os números decimais, que são os números com vírgula, fazem parte do conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, esse daqui. Então, conforme foi indo a história da matemática, conforme foi acontecendo a necessidade das contas, foi crescendo o número de conjuntos dos números. Então, primeiro foi os números naturais, depois os inteiros, que são os negativos e os positivos, e, havendo mais necessidade ainda, foi criado, então, os decimais e as frações, que é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E os dois juntos estão contidos também no conjunto dos números racionais, como está demonstrando aqui no diagrama. Na fração, na divisão, o divisor não pode ser zero, é uma regra da divisão. Então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. É formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador diferente de zero. Então, aqui tem um exemplo. Menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio, menos 1 quarto, 0, 1 meio, 3 quartos, 1, 5 terços, 2 e etc. Então, vocês podem ver que o conjunto dos números racionais, ele tem as frações, ele tem os números negativos e ele tem os números positivos, que engloba os três conjuntos. Simbolicamente, indicamos assim: conjunto dos números racionais, x tal que
A barrinha entre um x e o outro significa tal que. Então, x tal que x igual a A dividido por B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. Agora, com a criação desse conjunto dos números racionais, foi possível, então, fazer a divisão e ter o número quebrado. Menos 7 dividido por mais 2, colocamos em forma de fração, menos com mais dá menos, 7 dividido por 2, 3,5, que é um número decimal. Representação decimal dos números racionais. Então, tem os decimais exatos, finitos, que você faz e dá um número exato. Então, 1/2 é 0,5, 0,5 décimos. E 1/4 é 0,25 centésimos. Então, a decimal exato finito, que é só você dividir, vai dar aquele número com 0 na frente. E temos os periódicos ou dízimas periódicas infinitas. Ou seja, que começa a dar o mesmo número repetidas vezes depois da vírgula. Então, 5 você divide por 9, vai dar 0,555 infinito. Então, como que a gente representa? Nós também colocamos 0,5 e colocamos um tracinho em cima, para dizer que é um período. Período igual a 5. E no caso aqui, 7 dividido por 3, deu uma parte inteira, que é 2, porque o 7 é maior que 3, mas deu uma dízima periódica também, que é o número 3 seguidas vezes. Também colocamos o 2 e o 3 e um tracinho em cima, indicando que é um período igual a 3. Nós já vamos falar mais sobre as dízimas periódicas. Vamos ver aqui. Como que nós calculamos uma dízima periódica simples? Então, aqui tem uma dízima, 0,222. Para a gente chegar numa fração geratriz dessa dízima periódica, nós calculamos assim: igualamos a dízima a x e multiplicamos essa linha toda por 10, para a gente achar a fração geratriz da dízima periódica. Então, eu igualei a x e multipliquei por 10. X, a gente sempre multiplica o número que está do lado da incógnita, não é isso? Então, aqui é o 1 vezes 10, 10, 10x. E, com você multiplicando um número decimal, uma dízima, né? Por 10, a vírgula vai andar uma casa. Então, a quantidade de zeros é a quantidade que a vírgula vai andar. Então, passando para cá, vai ficar 2,22222. Qual é o próximo passo? Você vai pegar essa segunda linha e subtrair da primeira linha. Então, eu fiz aqui, ó, 10x igual a 2,222. E embaixo, coloquei x igual 0,2222. Com isso, os números depois da vírgula vão se anular. E só vai ficar esse número daqui. 2 menos 0, 2. E
10x menos 1x ficou 9x. É uma equação de primeiro grau. Você vai isolar a incógnita. Se o 9 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado e dividindo. Então, ficou 2 sobre 9, 2 nonos. Essa é a chamada fração geratriz. Dificultar um pouquinho mais. Quando se repete dois números na casa depois da vírgula. Então, tá repetindo 41, ele não tá repetindo só o número 4. Então, a mesma coisa, você vai pegar essa dízima, igualar a x e multiplicar. No caso aqui, como são dois números que se repetem, você vai multiplicar por 100. Em vez de você multiplicar por 10, você vai aumentar um zero. Multiplicar por 100. Por quê? Porque nós queremos anular as casas depois da vírgula para poder achar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, eu igualei essa dízima com o x, pus a multiplicação por 100. Então, é o mesmo cálculo. Aqui é o 1 vezes 100, vai ficar 100x. Igual. São dois zeros, vai andar duas casas. Vai ficar 41,414141. Pegamos a segunda linha menos a primeira linha. Montamos a continha. As casas depois da vírgula vão ser anuladas com isso. Vai ficar zero. Então, aqui vai ficar 41 menos 0, 41. 100 menos 1x, 99x. É uma equação de primeiro grau, isolamos a incógnita. O 99 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, formando assim a fração geratriz. E agora? Agora são 3 números. Ou seja, tem um número que não se repete e depois uma sequência de repetições. Primeira coisa, você vai multiplicar por 10. Iguala a x e multiplica por 10. Com isso, vai ficar 10x. A casa vai andar a vírgula vai andar uma casa. Vai ficar 1,78787878. Aí, a partir daí, são duas casas depois da vírgula, você multiplica por 100. Então, você vai formar mais uma linha. Só que aqui, não é mais 1 vezes, é 10. 10 vezes 100 dá 1000. E aqui vai andar duas casas, vai ficar 178,787878. Então, qual a conta que você vai fazer? Qual a linha que você vai usar? Para eliminar os números depois da vírgula e ficar zero, nós teremos que usar essa linha 3 e a linha 2. A linha 1 não dá para utilizar, para você achar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, você vai pegar a linha 3 e subtrair da linha 2. Fazendo isso, as casas, depois da vírgula, vão ser anuladas. Vai ficar zero. Então, 178 menos 1, 177. 1000 menos 10 dá 990. Aqui, ficou uma equação de primeiro grau. Vamos isolar a incógnita. 990 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, ficou 177 sobre 990. Isso é quando há uma dízima periódica. Mas existem números que não admitem uma representação decimal exata e nem uma dízima periódica. Então, esses outros números
que não é nem dízima periódica e nem decimal exato, é chamado de números irracionais, que é um outro conjunto. E quais são esses números de exemplo? São as raízes. No caso aqui, raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, ela dá 1,4142, 1. São vários números diferentes, eles não se repetem. Não é uma sequência de repetições, não é uma dízima. Então, esses números são chamados de irracionais. E o que acontece? Da união desses números racionais, que são os números naturais, os inteiros, os racionais, com a soma dele, com o conjunto dos números irracionais, que são as dízimas, que não é periódica, que não tem uma divisão exata, da união dos dois, surgiu, então, o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Então, aqui no diagrama dá para ver, aqui é o conjunto dos racionais, somado com o conjunto dos irracionais, e dá o conjunto dos números reais. Vamos falar agora um pouquinho do módulo. Módulo ou valor absoluto de um número real. O módulo ou valor absoluto de um número real é representado pela letra R minúscula e por duas barrinhas do lado. O módulo ou valor absoluto de um número real é representado pela letra R minúscula e duas barrinhas laterais. E como que se resolve, como que se calcula esse módulo? Quando o valor que é representado pela essa letra R, ele for maior ou igual a zero, ele vai ser o próprio número. O resultado desse módulo, o resultado desse cálculo, vai ser o próprio número que estiver dentro da barrinha. Agora, se esse número que estiver dentro da barrinha for um número negativo, então o cálculo vai ser menos o valor negativo de dentro da barrinha. Ou seja, ele sempre vai ser um número positivo. Como podemos ver aqui, ó. 2, módulo de 2 é 2 mesmo, porque o 2 é maior que 0. E aqui, menos 2. Menos 2, a gente coloca o menos de fora com o menos de dentro, vai dar 2 positivo. Quando o valor que estiver dentro do módulo for menor que 0. Então, por que isso? Por que tanto faz que o número seja positivo ou negativo, o resultado vai ser sempre positivo? Porque o cálculo do módulo é a distância numa reta numérica do número em relação ao zero. Então, aqui tem um exemplo, uma reta numérica do zero. Tanto faz ser 2 quanto menos 2, a distância são 2 casas. Então, por isso que a resolução do módulo é a distância do número ao zero na reta numérica. Então, tanto faz ser negativo ou positivo, o número sempre será positivo, tá bom? Aqui, relembrando a obtenção da fração geratriz que a gente acabou de ver. A fração geratriz de um decimal exato será uma fração... esse aqui é uma dica bem legal. A fração geratriz de um decimal exato será uma fração em que o numerador é o decimal sem vírgula e o denominador é o algarismo 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte decimal. Então, para facilitar a conta da fração geratriz, que é aquela continha que eu expliquei lá, como é que faz, é meio complicadinho de fazer. Então, quando o número é exato, você simplesmente vai copiar o número sem a vírgula, embaixo desse número você vai colocar um 1,
E a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas depois da vírgula. Aqui, ó, eu copiei o 212, coloquei o número 1 embaixo e a quantidade de zeros da casas depois da vírgula. Não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Simplificar por quanto? O que é simplificar uma fração? É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui dá para dividir por 4. Quando você divide 212 por 4, dá 53. E quando você divide 100 por 4, dá 25. Formando, então, a fração geratriz. Esse é no caso de um decimal exato. E quando é uma periódica, uma dízima periódica? A fração geratriz de uma dízima periódica simples, sem parte inteira, ou seja, né, 0, será uma fração em que o numerador é o período. Então, nós vimos alguns exemplos do período 5, período 3. Então, a fração vai ser sempre o número que está no período, em cima no numerador. E no denominador, vai ser tantos 9 forem os algarismos do período. Então, ó, se o decimal periódico apresentar uma parte inteira, o procedimento é o mesmo, com a parte decimal. E no final, acrescentamos a parte inteira. Então, vamos ver aqui, ó, 2,33333. O período é 3. Então, a fração vai ser 3. Nós separamos a parte inteira, que é o 2. O período é 3. E a quantidade de 9 é a quantidade. Não é um número só que repete, então é um número só 9. Se fossem 2 números, seria 99. Se fosse 3 números, seria 999. Como aqui tem uma parte inteira, nós vamos acrescentar essa parte inteira aos 3 nonos. Como que faz isso? Aí tem que relembrar como é que soma fração. Somar fração é tirar o MMC, que é 9, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Quando não tem nada embaixo, significa que é o número 1, não é isso? Então, 9 dividido por 1, 9, vezes 2, 18. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 3, 3. 18 mais 3, 21. Chegou na fração geratriz dessa dízima periódica. Então, agora, eu vou passar alguns exercícios para fixar, para vocês irem treinando, tá bom? Bons estudos!